Hoje iremos falar de um explorador de Rankia, que foi enganado por um príncipe arrogante do seu reino e foi morto por uma maldição, mas em troca, recebeu um poder inimaginável. E agora ele quer vingança contra aquele príncipe a qualquer custo, mas antes, vai precisar se tornar o mais poderoso de todos. A história começa falando sobre as dungeons, labirintos que ficam no subsolo e aparecem em lugares aleatórios, com uma grande concentração de uma energia negra sinistra, e ficam cada vez mais fortes com a energia dos mortos lá dentro, e usam iscas para atrair o máximo de comida possível, que seriam humanos. E as dungeons sempre estão transbordando com monstros, e um artefato em seu núcleo. Quanto mais velha e perigosa a dungeon, mais poderoso é o seu artefato. E é por esse motivo que muitos reinos estavam mais preocupados em explorar dungeons e recuperar seus artefatos, do que com o seu próprio povo. Essa é a história de Steg Atelier, um explorador de Rankia, contratado por um príncipe daquele reino e suas tropas, para guiar eles pela dungeon mais antiga daquele local, classificada como Rankia, uma das mais perigosas. E lá dentro o Steg usa suas habilidades, de encontrar caminhos, que o leva pela rota mais curta até o destino desejado, junto com o seu instinto animal, que deixa os seus sentidos mais aguçados, podendo usar ecolocalização, e detectar ondas sonoras e vibrações no ar, conseguindo enxergar e ouvir qualquer coisa que esteja no seu caminho, que o torna um explorador de Rankia. E em todo o caminho ele conseguia identificar e desativar diversas armadilhas, que poderiam matar as tropas do príncipe lá dentro, levando todos eles em segurança até o centro, onde fica o guardião da dungeon que protege o artefato. E por não ser guerreiro ou um mago, esse é o único local que Steg Atelier é incapaz de atravessar em uma dungeon, deixando a parte mais complicada para o exército que veio com ele, invocando o guardião da dungeon, que tinha uma forma de um poderoso leão azul chamado Tarrasque. E se inicia uma batalha entre o guardião e as tropas com a parede de escudos, uma habilidade para protegê-los contra o fogo que o monstro cuspia. Mas ele acabou sendo mais forte do que esperavam, e podiam acabar sendo derrotados pelo seu fogo, se não fosse o Steg com suas habilidades similares à de um super-humano, acertando a boca do Tarrasque com uma flecha, eles teriam sido derrotados. Mas a pior parte, era que os soldados não estavam conseguindo derrubar aquele monstro por sua enorme força, e começaram a usar uma habilidade chamada empurrão de escudo, que aos poucos abriu a chance do príncipe geral de dar o golpe final com sua espada, finalizando o Tarrasque de uma vez por todas. E agora todos eles poderiam finalmente ter a oportunidade de ver o artefato, e por não ter força suficiente para completar uma dungeon sozinho, era a primeira vez que o Steg estava vendo um artefato pessoalmente. E o que todos viram era um anel com uma caveira, brilhando com uma forte luz verde que encantou a todos, e o príncipe Gerald deu a oportunidade do Steg ser o primeiro a tocar naquele artefato, como se fosse um presente. Mas na verdade aquilo era para enganar o explorador, que levou um choque ao tocar no anel, que foi tão forte a ponto de queimar sua pele, e deixando o Steg num estado de morte. Aquilo aconteceu por causa de uma suposta maldição que tinha no artefato, que estava emanando energia negativa. E na hora que o príncipe e seu soldado de confiança tentaram pegar o anel da mão do Steg, parecia que ele havia criado veias conectadas ao corpo do explorador, e ao se estabelecer com ele, ativou diversas habilidades desconhecidas, que começaram a curar o corpo do protagonista revivendo ele, e nenhum ataque daqueles soldados estava funcionando contra o Steg junto com o artefato, que era de um tipo muito raro, um artefato simbionte, como um parasita conectado no seu hospedeiro. E todo aquele poder emanando do corpo do protagonista, estava destruindo toda a dungeon, e antes de sair dali, o príncipe Gerald ficou furioso gritando o nome de Steg, por ter roubado o seu artefato. E a próxima coisa que vemos, é uma mensagem, sinalizando que o artefato Memento Mortem, aceitou Steg Atelier como o seu companheiro. Seguido do protagonista aparecendo saindo de um rio, depois de quase se afogar, sentindo uma dor agoniante até perceber o artefato em seu dedo, sem que tivesse sido colocado. A única coisa que ele se lembrava era de se sentir morto, ao tocar aquele artefato. E uma voz saiu do anel dizendo que sim, ele estava morto naquela hora, revelando uma enorme caveira fantasma verde em sua frente, o chamando de meu parceiro inútil. E agora descobrimos o que aconteceu com o príncipe e seu exército, somente Gerald e seu soldado de maior confiança sobreviveram, usando um pergaminho de teletransporte,
coisa que irritou o príncipe porque ele queria salvar todos da dungeon, mas era impossível com tudo colapsando, e o príncipe só estava preocupado dos seus irmãos descobrirem o que ele fez, e ainda ter deixado todo aquele exército morrer em suas mãos. Porém o mais estranho, era o que eles viram do corpo morto do Stack voltar à vida, coisa que nenhum artefato é capaz de fazer, nem mesmo um do tipo parasita. E o soldado nunca tinha visto um artefato agir da forma que desejar, com o seu dono morto, mas o príncipe explica o motivo, e que a maioria dos artefatos podem ser divididos em duas categorias. O mais conhecido é o independente, o tipo mais comum de artefato que faz o que o seu dono quiser, como um objeto fácil de ser usado. Artefatos do tipo parasita, fazem acordos em troca de poder, mas quando o seu dono morre, ele também é destruído junto. Porém existe mais um tipo de artefato que poucos conhecem, artefatos simbióticos, que agem de forma independente, e para ter revivido o corpo do Stack daquele jeito, deve ser um do tipo muito poderoso. Mas com a situação da dungeon quando eles saíram, é provável que ele esteja morto, mas por garantia o príncipe ordenou que colocassem cartazes de procurado com o rosto do Stack, com um valor baixo para não ser notado, mas também o suficiente para que alguém avise se ele aparecer em algum lugar, enquanto o príncipe volta para a capital. Mas voltando para a situação do nosso protagonista, ele não estava mais conseguindo usar suas habilidades, que eram negadas com um choque no seu corpo, enquanto aquela caveira enorme chamava pelo seu nome, dizendo que reviveu ele com a habilidade passiva, chamada Alma Restringida junto com algumas outras habilidades, que fizeram os status físico do Stack descerem consideravelmente, criando uma penalidade para usar habilidades, mas que também drenou um pouco do poder do artefato, chamando-o explorador de idiota inútil. E sem entender nada ele pergunta quem é aquela caveira, que responde Memento Mortem. Meu nome é Memento Mortem, um artefato com uma mente independente, diferente de outros artefatos conhecidos, e os dois ficaram conversando sobre os poderes do Memento, enquanto tentavam encontrar uma saída daquela caverna. E o Stack queria saber quantas habilidades o Memento tinha, já que qualquer artefato com uma habilidade pode valer uma fortuna, mas ele ficou surpreso ao ouvir que eram normalmente 40 diferentes habilidades, e o choque foi tão grande que o derrubou de uma parede que estava escalando, porque mesmo alguém com seus status ao máximo, conseguia só 10 habilidades, ou 20 se tivesse algum poder a mais. Mas o Stack não podia usar nenhuma habilidade direito ainda, porque o Memento usou toda a sua mana revivendo o protagonista, então teria que esperar toda a sua mana recarregar antes de usar. E para piorar mais ainda a situação deles, o Stack não fazia ideia do que era mana, mas o verdadeiro perigo é que ele tinha somente mais 12 horas de vida, porque enquanto ele viver, o artefato não desaparece, e o Stack não morre enquanto o Memento Mortem viver. Mas se eles ficarem sem mana, os dois morrem, então a única solução para obter todo aquele poder, era se esforçar em troca. E de fato aquele artefato era bem irritante, dizendo que não avisou sobre sua morte mais cedo, por não ligar se o humano vai morrer, já que simplesmente acordou ele do seu sono, mas se o protagonista tiver vontade de viver, o Memento vai fornecer quanto poder ele desejar. Mas avisando que não deveria por nenhum momento, pensar que ele é dono do Memento Mortem, porque quem depende dele é o Stack, não o contrário. Mas a real preocupação agora era encontrar mana em algum lugar, a única maneira de fazer isso era encontrando algum monstro ou artefato, e usar a habilidade Devorar Maldições, que devora magias, maldições, ou pedaços delas, forçando o Stack a correr para recuperar mana, enquanto o Memento ficava contando cada segundo que faltava para sua morte. E como não podia usar sua habilidade Instinto Animal, usou seu conhecimento como explorador para encontrar um monstro na floresta, chamado Grande Lobo, e tudo o que ele precisava fazer agora, era esperar sua própria mana voltar sem penalidades, para usar habilidades, e essa penalidade aumenta a cada habilidade mais poderosa que ele usa ao perder totalmente a sua mana. E quando ele conseguiu a mana de volta, tinha somente uma habilidade disponível para ser usada, chamada Bala de Ar, mas com somente uma chance de acertar, e pensando que era uma habilidade fraca, tentou mirar o máximo possível para fazer o Grande Lobo desmaiar, e matá-lo ele mesmo com suas mãos, mas o Memento não tinha paciência para esperar o Stack todas as suas bobeiras, atirando de forma independente no monstro. Aquela habilidade atravessou o corpo do Grande Lobo como se fosse uma bala de canhão, o matando instantaneamente.
O que deixou o Stack surpreso, achando que aquilo era só uma habilidade básica de feitiço, mas o memento não era um artefato medíocre com qualquer poder simples para ele usar, então era melhor ele só ficar quieto e usar os poderes com confiança. Enquanto isso, descobrimos por que o príncipe Gerald estava desesperado em ter aquele artefato. Ele era o príncipe mais novo dos 3 abaixo do rei Cinterus, e por isso ele e seu irmão do meio Alfred tinham que provar serem dignos da coroa, e não seu irmão mais velho Raptores. E aquele artefato da Dungeon seria o suficiente para que o Gerald recebesse respeito do seu pai e tivesse uma chance de virar o novo rei, mas agora todos iriam falar mal dele, por perder tantos soldados e voltar de mãos vazias, tudo porque ele confiou em uma vidente do seu irmão Alfred formando uma aliança, mas não informou ele sobre as consequências do artefato. E agora teria que lidar com tudo isso, falando que a política é muito pior do que a guerra. E enquanto ele ia de volta para o seu castelo, o Stack usou a habilidade Devorar Maldições, absorvendo todo o corpo daquele grande lobo, recuperando 15% de toda a mana disponível, que era bem pouco para usar poucas habilidades limitadas. Mas agora que ele tem um artefato, provavelmente estariam procurando por ele, então ele tinha que voltar pro lugar onde ele estava para pegar suas coisas, antes de entrar naquela dungeon do início, mas haviam 2 guardas bloqueando a passagem para o vilarejo, encontrando então uma planta que ele conhecia por ser um tranquilizante para humanos, quando preparado da forma correta, e ele usou isso para passar pela entrada sem nenhum problema, que até impressionou o Memento pela primeira vez. Mas no vilarejo ele viu um cartaz de procurado por roubo com o seu rosto, com uma recompensa de 400 coroas, o que poderia se tornar um enorme problema para ele, enquanto o Memento Mortem ficava rindo da cara dele. E agora ele não poderia entrar em basicamente nenhum vilarejo, que não tivesse um daqueles posters do seu rosto, pensando até em sair do reino quando conseguisse usar todo o poder do seu artefato, mas ele não queria correr com o rabo entre as pernas daquele príncipe arrogante. E o Stack estava começando a querer vingança contra aquele cara, e nesse caso o Memento estaria disposto a ajudar com tudo o que precisar, e com a ajuda dele, o protagonista poderia se tornar invencível. Mas o explorador não acredita nele baseado no quanto de energia que gasta em cada ataque, mas com sua habilidade de devorar maldições, ele pode comer maldições e magia infinitamente, porque seu poder e habilidades são determinados de acordo com a quantidade de energia que ele absorve, o que significa que ele não tem limite de força, e vai dar seu poder para o Stack, ajudando a acumular artefatos para serem devorados, e se isso acontecer, vai colaborar na sua vingança com prazer. Com a ajuda do Memento Mortem, ele vai saber como é o sentimento de esmagar seu inimigo com seus próprios pés. E então aparece um momento em uma taverna, onde um explorador procurando couro barato à venda, com um cara chamado Dalton. Ele infelizmente não tinha nada, mas reconheceu o pôster de procurado com o rosto de alguém que ele conhece, o Stack Atelier, que agora se meteu em uma grande encrenca. Se quiserem uma continuação, se inscrevam no canal e deixem o like.